Olá, amigos. Se você passou mais que 5 minutos no meu canal, você deve ter percebido que eu passo mais tempo fazendo críticas à própria direita do que à esquerda. O motivo é que, bem, se eu ficasse falando que a esquerda é uma merda, eu estaria falando o que todo mundo já está falando. E também porque, como eu disse em vídeos passados, eu estive muito decepcionado com o que o conservadorismo se tornou. E quero trazer uma nuance que não existe mais no debate político, assim como um posicionamento que eu acho que é o que a direita deveria ser. Um dos posicionamentos que eu acredito que o Brasil precisa urgentemente é de nacionalismo. Isso é algo que deveria, em teoria, estar no coração de todo cidadão brasileiro, principalmente aqueles que ousam se rotular como de direita. Eu já deixei muito claro que o meu principal problema com o consenso do que é ser conservadorismo hoje em dia é a extrema influência do liberal conservadorismo norte-americano. Aquele papo de Estado mínimo, capitalismo de livre mercado, defender as tais liberdades individuais e a democracia constitucional, entre outros valores americanistas e iluministas. Eu acredito que eu não preciso explicar que tudo isso não tem absolutamente nada a ver com conservadorismo, muito menos em um cenário brasileiro. Mas enquanto no tópico de Estados Unidos, eu gostaria de falar de um homem que, na minha humilde opinião, deveria ser considerado o símbolo do conservadorismo americano: o repórter da Fox News, Tucker Carlson. Ele é odiado tanto pela esquerda quanto pelos neocons, exatamente porque ele coloca os interesses da nação e o bem do povo acima de tudo. Ele critica essa retórica do capitalismo de livre mercado resolve tudo, apontando que muitas empresas saíram dos Estados Unidos e foram para outros países, ou serão em breve substituídos pela automação, causando um gigantesco desemprego e aumento da pobreza. Ele pergunta: o que adianta essa adoração religiosa ao livre mercado se a família americana média está sofrendo? Só para que corporações multibilionárias enriqueçam com o trabalho escravo chinês? Ele é contra a imigração pelo mesmo motivo, causando desemprego e pobreza, além de todos os outros benefícios que o multiculturalismo e diversidade trazem. Ele também é contra as guerras inacabáveis no Oriente Médio, que os neocons tanto querem continuar. Ele se pergunta: por que deveríamos mandar nossos jovens em países estrangeiros para morrer lutando em guerra sem sentido, só para que o chamado complexo militar industrial lucre horrores com contratos com o governo? Ou pior ainda, para benefício daquela nação que é a melhor aliada dos Estados Unidos? Esses são apenas alguns exemplos do porquê Tucker Carlson é um genuíno conservador. Ele coloca os interesses da nação e o bem de seu povo acima de qualquer coisa. Precisamos disso para o Brasil. Vamos usar como exemplo a ferida aberta que é o tópico das privatizações. O consenso na direita é que deveríamos privatizar tudo e foda-se, porque o Estado controlando a economia é sempre ruim, e o livre mercado é sempre bom e resolve todos os problemas. Mas aí eu te pergunto, estamos realmente colocando os interesses da nação e do povo brasileiro em primeiro lugar? Vamos usar como exemplo uma suposta privatização da Petrobras. Para quem deveríamos vender? Para um CEO fantasma associado ao Partido Comunista Chinês? Para algum multibilionário globalista? Se for assim, eu sou contra a privatização. Por que deveríamos vender nosso tesouro nacional e seus recursos estratégicos para nossos inimigos? Por causa de lucro? Pior, por causa de uma sanha ideológica a favor da privatização e foda-se o resto? Entende por que eu sou contra esse papo furado? Em nenhum momento nos perguntamos se isso é o melhor para o Brasil. Você realmente acha que entregar o nosso petróleo para a China e ficar dependente deles é algo bom para o Brasil e o povo brasileiro? Prefiro a Petrobras continuando como um gigantesco cabide de emprego. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Corrupção? Do contrário, o que aconteceria se deixássemos um de nossos mais preciosos recursos na mão de nações hostis ou de globalistas? Entenda, isso é apenas um exemplo. Eu não acho que as privatizações são inerentemente nem boas nem ruins. Se for para ter, que privatize para um brasileiro que ame sua nação e jamais trairia seu povo ou seus valores e interesses. Ele pode não ser o mais rico ou o melhor gestor, mas é muito melhor que sermos entreguistas e nos submetermos a outras nações. E é esse entreguismo e subserviência que eu não posso considerar o governo Bolsonaro como nacionalista, mesmo que a retórica de sua campanha tenha sido de fato nacionalista. Mas como quase tudo em sua campanha, o nacionalismo de Bolsonaro há muito se foi. Porém, suas palavras ecoaram no coração dos brasileiros. O povo clama por nacionalismo.
colocar o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, de um líder forte que irá resolver os problemas do Brasil, mesmo que isso requeira medidas antidemocráticas e autoritárias. O Bolsonaro foi importante para mostrar que o Brasil ainda é um país conservador e tradicionalista, que se importa com a nação e quer ver o Brasil ter um futuro. Infelizmente, até o momento, Bolsonaro não deu esse futuro, e muitos dos tais conservadores e tradicionalistas se provaram ser tudo menos conservadores e tradicionalistas. Por isso, eu acredito que o Brasil precisa urgentemente de uma direita genuinamente nacionalista, que acredita no Brasil e quer ver essa nação um dia usar todo esse seu potencial e tomar seu lugar como a maior nação do mundo. Precisamos de jovens que rejeitem os vícios da modernidade e tudo aquilo que te destrói para se tornar um exemplo a ser seguido. Precisamos resgatar o nosso glorioso passado que há muito foi perdido e de nos lembrar de nossas raízes. Precisamos colocar o bem da nação acima de interesses mesquinhos e egoístas dos indivíduos que vivem nela e começar a nos preocupar com um bem maior. Precisamos combater a degeneração e subversão que os revolucionários trazem sobre o eufemismo de progresso. E quanto àqueles que são contra o Brasil, como os comunistas que querem destruir todas as nações e suas identidades culturais em um projeto globalista, ou até mesmo aqueles cínicos e nihilistas que não acreditam no Brasil, que dizem que o Brasil é uma bosta, sempre foi e sempre será, principalmente aqueles que dizem querer que o Brasil tenha sido colonizado pelos ingleses ou holandeses, deveríamos tratá-los como aquilo que eles são, traidores e covardes. Esse é o motivo do porquê a esquerda abomina tanto o nacionalismo e adora relinchar fascista para todo indivíduo ou país que defende essa posição, como o Brasil de Bolsonaro, a América de Trump e os diversos países na Europa Oriental, como Polônia e Hungria, porque eles sabem que não é o liberalismo, ou o anarcocapitalismo, ou o centrismo, ou o neoconservadorismo, ou qualquer outra alternativa falsa que é uma ameaça à esquerda revolucionária. Apenas o nacionalismo faz uma oposição ao globalismo e resiste sua degeneração progressista. Por isso, eles tanto temem os nacionalistas. Por isso, eles tentam tanto nos silenciar ou sujar a palavra e os ideais nacionalistas. Porque eles sabem que a única solução para o Brasil é o nacionalismo, a união de todas as raças e etnias, uma única visão nacional que trará todos sobre uma única bandeira, um único Deus e um objetivo claro. Então, meu amigo, eu te faço a pergunta: você está fazendo sua parte? Eu peço que inscreva-se, compartilhe e lembre-se sempre: Brasília de Lenda Este e viva Cristo Rei!